Senhoras e senhores, tudo bem? Saúde a todos com a paz de Cristo. Obrigado você curtindo e compartilhando. O desgaste do Lula. Olha, o Alckmin confirmou que é vice, né? Mas o Lula não fala mais que vai disputar. Você já reparou? Antes ele falava que poderia vir quem quiser, não sei o quê, papapá. Fica até o final, pessoal. E vamos fazer um combinado? Todo mundo que passar aqui dá o joinha, vamos? Então o Lula falar, pode vir quem quiser, não sei o quê, eu venho para não deixar eles vir, não sei o quê. Deixa o Flávio vir, é melhor o Flávio do que o Tarcísio. Foi ver, o Flávio disparou na frente dele e o PT já trabalha com plano B. Exatamente isso. E nós vamos falar também da polêmica do Pix, né? A polêmica do Pix. Tem polêmica do Pix, Marcelo? Tem, tá? Exatamente. Nós vamos falar tudo isso agora para você. Janja visita apartamento avaliado em 2 milhões de reais. O assunto tomou conta de conversas entre moradores de um dos prédios mais conhecidos da Avenida Rui Barbosa, no Flamengo, endereço tradicional da elite carioca. O tema é a presença de Rosângela da Silva lá. Segundo relatos que circulam no edifício, Janja esteve lá na tarde de ontem e uma câmera de segurança do elevador registrou a presença dela. E registrou mesmo. Tá aqui, ó. Aí, ó. Olha ela aí. Olha ela aí. É, Janja. É, Janja. O que você tá fazendo aí, Janja? Vamos lá. Moraes também é desmentido. Desmentido pela Polícia Federal. E também, tem mais? Tem. Tô cheio de coisa para vocês aqui, tá bom? E tem a situação também do Sérgio Moro. Situação do Sérgio Moro. Deixa eu ver aqui também a situação do Sérgio Moro, como tá, hein? Deixa eu ver aqui. Sérgio Moro. PGR. A PGR. Espera aí que a PGR se manifestou sobre Sérgio Moro aqui, tá bom? Tá. Vamos ver aqui sobre o Pix. Estão falando, a esquerda está falando que o Flávio vai acabar com o Pix. Meu Deus, o pai dele que criou. Meu Deus do céu. Aí a esquerda agora começou a contar mentira. O Janones falou que a campanha dele vai ser mais baixa do que a passada. O Janones falou. Então só se ele for pro subsolo, né? Porque mais baixo do que ele foi não é possível. Tá. Janones, que é o rei da rachadinha e tudo muito mais. Agora estão falando que o Flávio vai acabar com o Pix. Só um doido para acreditar nisso. 2 neurônios não acreditam. Aí o Flávio precisou vir a público falar que não vai acabar com uma coisa que foi o pai dele que criou. Aqui. Foi o dia do Lula, o dia da mentira. Mas para a esquerda e para o PT, parece que todo dia é dia de mentir. E a fake news de hoje, o PT dizendo que eu vou acabar com o Pix. É lógico que é uma mentira, uma loucura sem pé nem cabeça. O Pix já é um patrimônio brasileiro. É um legado muito importante criado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas até isso o PT tenta roubar. Mas não vão conseguir, não. Com Bolsonaro, o Pix é sem taxa, sem imposto. Mas o sonho do PT e do Lula é taxar o seu Pix, já que eles não podem ver um bolso que eles já querem meter a mão, querem taxar e querem impostos, né? Eles tentaram no passado taxar o Pix e não deu certo. A gente lutou contra e protegeu o Pix. Agora não vai ser diferente. O Pix é um legado do presidente Bolsonaro. O Pix é do brasileiro. Não acredite na esquerda. Eles jogam sujo todos os dias. Essa foi mais uma mentira do PT que eu desmascaro para você. O Flávio vai ter que ter uma equipe diária na campanha, porque o Janones falou que vai voar baixo mesmo, né? Então, meu amigo, peraí um pouquinho que meu médico me respondeu aqui, pessoal. Eu tô com muita dor ainda, pessoal. Eu mandei mensagem para ele.
Eu tô com muita dor ainda do lado aqui, tô com muita dor. Eu mandei mensagem para ele, fiz alguns exames, ele me respondeu agora, eu peço desculpa, eu sinto muita dor ainda, mas eu não gosto de ficar reclamando. Tem gente pior do que eu por aí, né? Tem gente pior do que eu aí, entendeu? Não é fácil não. Hum, Pode me atender? Vamos lá. Graças a Deus que ele me respondeu. Pessoal, vamos lá, vamos falar do Lula, do PT também? Vamos? Então você viu aí que tem que desmascarar essa cambada de mentirosos, pessoal, de mentirosos. O Flávio tem que ter uma equipe muito boa, tá? Muito boa, aí para poder se livrar dessa mentirada que vem aí, tá bom, pessoal? Tem muita coisa aí, mas não é pouca não, pessoal, nós estamos falando de muita coisa. Eles vão jogar baixo, eles não querem perder, esses Janones, esse povo ruim aí, Deus me livre, tá? O Mendonça, viu, pessoal, desobrigou o ex-governador do Distrito Federal de depor, tá? Então ele vai se quiser. Mas isso aí, pessoal, é normal, tá bom? A pessoa que recorre ao Supremo, tá? A pessoa que recorre ao Supremo é assim mesmo, tá? É, a nossa Constituição é muito frouxa. Vamos lá, deixa eu falar um negócio para você aqui muito importante. O avanço de Flávio Bolsonaro nas pesquisas e o aumento da rejeição ao presidente Lula abriram nos bastidores do PT e do Palácio do Planalto uma discussão sensível, pessoal, e a possibilidade de o petista não disputar a próxima eleição presidencial. No programa Ponto de Vista, o colunista Robson Bonin e o cientista político Marco Antônio Teixeira analisaram o cenário e apontaram que a sucessão no campo governista já está em curso. Olha só, ainda que de forma não oficial. Lula pode mesmo ficar fora das eleições? Segundo ele, a hipótese de substituição do presidente Lula não é mais tratada como improvável dentro do governo. O avanço da rejeição e o risco eleitoral têm alimentado essa discussão. Há muita gente que acredita dentro do PT que ele deveria se preocupar com o fato de poder terminar a sua biografia perdendo para o filho do presidente, Bolsonaro. Já pensou? Ele pede para o pai e pede para o filho também. E pede para a esposa também. A Michelle ganha dele ainda, do Lula. A avaliação interna, segundo ele, é que Lula pode até vencer, mas já enfrenta desgaste suficiente para colocar sua candidatura sob questionamento estratégico. Se ele está governando com essa rejeição grande e não consegue aprovar nem ministro para o Supremo, você imagina mais 4 anos. Quem são os nomes testados para a sucessão? O nome de Camilo Santana surge como uma aposta para o futuro do partido, com apoio dentro do governo. Ele afirma ainda que ele foi testado em pesquisas e é visto com um quadro com potencial de crescimento. Camilo Santana era ministro da Educação, não é isso? Acho que é, se não me engano. Ele foi governador também, esse cara, né? Se não me engano. Ao mesmo tempo, Fernando Haddad aparece como alternativa mais imediata. Para ele, o ex-ministro reúne condições mais concretas para sua eventual substituição no curto prazo. Haddad já tem praticamente a mesma intenção de voto de Lula, com algo em torno de 10 a menos de rejeição. Por que Haddad ainda enfrenta resistência dentro do PT? É a pergunta. Apesar de ser um nome competitivo, Haddad não é unanimidade dentro do partido. Ele aponta que há desconfiança sobre seu perfil político e sua disposição para a disputa. Segundo ele, setores da legenda consideram que o partido precisa de um candidato mais combativo, disposto a enfrentar a campanha com maior intensidade. O PT consegue se renovar? É a pergunta. Para o cientista político,
O debate expõe uma dificuldade estrutural do partido, a renovação de lideranças. O cientista político afirma que o PT ainda depende fortemente de figuras consolidadas. Há uma incapacidade do PT de se renovar, de produzir lideranças novas, tais como o PL tem. O PL tem Carol Detone, tem Nicolas, tem, pessoal, tem uma infinidade de gente nova, gente que nem tem idade ainda, que já está sendo cotada como presidente no futuro, caso do Nicolas, né? E o PT tem o quê? Nesse contexto, Camilo é visto como um projeto de médio prazo, enquanto Haddad surge como solução mais imediata, caso Lula recue. O avanço de Flávio é mérito próprio? Pergunta ele. Perguntar o cientista. Na avaliação dele, o crescimento do senador está menos ligado a qualidades individuais e mais à rejeição do governo Lula. Esse crescimento de Flávio é muito mais uma negação ao Lula e ao PT do que méritos do próprio Flávio. É de tanto que o PT, pessoal, tem rejeição. O fenômeno reforça o caráter polarizado da disputa, em que o voto tende a ser orientado pela rejeição do adversário. Ainda há espaço para uma terceira via? Perguntaram ao cientista político. Eu estou gostando desse cientista, hein? Estou gostando. Os analistas são céticos quanto à viabilidade de uma alternativa fora de Flávio e Lula. Para ele, o cenário aponta para uma disputa direta entre lulismo e bolsonarismo. Dificilmente teremos um processo de terceira via. A tendência, segundo ele, é de que uma eleição marcada por confronto direto entre os dois campos, com pouco espaço para candidaturas intermediárias. Então, não há espaço, tá? Não há espaço, então, para a terceira via. Né? E não há mesmo. Né? O que é a terceira via? É o Renan, o homem da espada, por exemplo, ele subir, ultrapassa Lula e vai disputar com o Flávio. Tem lógica isso? O Haddad vê o Caiado, por exemplo, que tem 2, 3, sei lá, ele daí a pouco ele amanhece com 30, 40, não tem como, ué. Então não existe, pessoal, é lulismo e bolsonarismo. O Lula, apesar de toda a rejeição dele ainda, pessoal, tem a máquina. O Valdemar da Costa Neto falou ontem, né? A máquina, pessoal, a máquina trabalha. É dinheiro, é emenda, é muita coisa, entendeu? Então, a máquina está aí. Ministro Alexandre de Moraes é chamado de mentiroso pela Polícia Federal. Diálogos obtidos pela Polícia Federal revelam que o banqueiro Daniel Vorcaro relatou à sua então noiva, a influenciadora, né, a senhora Marta, está com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em datas próximas às viagens que o magistrado e sua esposa realizaram em jatos executivos ligados a empresas dele. As mensagens extraídas durante as investigações da operação complica, pessoal, a situação do Xandão. O gabinete do ministro Alexandre de Moraes negou as informações, afirmando que o magistrado jamais viajou em avião de Daniel Vorcaro. Mas a própria esposa, tá? A própria esposa confirmou. E você entendeu, pessoal? A própria esposa, ela fez isso, né? Ela confirmou. Ou seja, não combinou a resposta com o marido e aí, né? Passa vergonha. Veja bem, tem tudo, pessoal, tem tudo para poder afastar esse sujeito e nada acontece com ele. Tudo. O André Mendonça tem a carta na mão para poder fazer história. Não sabemos se ele vai usar isso aí, né? Não sabemos. Pode ser. Olha só, a AGU, graças a Deus, a AGU suspende salário de R$32 mil do ex-chefe do INSS, preso por fraude. Graças a Deus.
O desgraçado do cara tem um salário, Alessandro, o nome dele, tá? Ele foi preso em novembro de 25, tá? O cara médio, ele recebia cerca de R$ 32.400 mensais. O cara recebia 30 e tantos mil e ainda precisava de roubar ainda do aposentado e do pensionista. Que vergonha, né? Precisa disso, cara. Precisa enfiar a mão em milhões de pessoas com apoio de ministro, de não sei quem. Pelo amor de Deus. Enquanto isso, nós estamos aí, ó, pessoas passando dificuldade. Agora estamos ajudando a filha de uma patriota que foi deportada, a senhora Rosana, dos Estados Unidos, veio para BH, está presa lá. A família mora em Goiânia, Goiás, 1.000 quilômetros por aí, e a filha sequer tem um centavo para visitar a mãe. A mulher da geladeira da Argentina, já enviamos hoje o valor para ela comprar a geladeira, comprar pães para fazer cachorro quente, comprar pão, fazer cachorro quente. A filha agora quer visitar a mãe. Nós vamos sim. Se você ajudar, ó, vai concorrer aqui, ó, 10 bonés. Tem verde e tem preto. Lindos bonés. Vamos ajudar nessa chave aqui. Uma filha vê a mãe, a mulher de 50 e tantos anos, condenada a 13 anos e 6 meses de cadeia, deportada. Que história dessa mulher, gente. Essa mulher sofreu, pessoal. Olha isso aqui. Essa sofreu. Olha Da aí. Rosana Maciel Gomes, condenada a 13 anos e meio de regime fechado pelo STF. Rosana Maciel saiu do Brasil para a Argentina quando saiu sua condenação. Com medo de ser presa de novo, ela foi para a Argentina. Com pedido de prisão em massa na Argentina, ela foi para os Estados Unidos. Atravessou a América para poder achar que podia ter um asilo político. Ficou presa lá no Texas 6 meses, veio deportada para o Brasil, chegou em Belo Horizonte, a 1.000 quilômetros da onde o estado de origem onde ela mora. Está em Belo Horizonte, nós estamos no Goiás. Estou precisando da ajuda de vocês para poder ir visitar minha mãe. Aconteceu algumas coisas e eu preciso saber como ela está, como ela está, se está bem, dar o apoio, né, necessário que ela precisa, né? Porque uma pessoa de 52 anos presa, nunca foi presa por nada e ser condenada a 13 anos é muito difícil, é muito doloroso para toda a nossa família. Então, eu estou precisando da ajuda de vocês para poder ir visitar minha mãe em Belo Horizonte. Tá aí, ó. Sofreu, né? Essa mulher, né? Sofreu. Pessoal, nós temos uma informação nesse momento sobre o Sérgio Moro. Sérgio Moro que tá chegando aí no Paraná, né? Sérgio Moro que, quando ele foi se filiar ao PL, ele e a sua esposa, é Rosângela o nome da esposa dele? Ela é deputada federal, né? Não sei se é Rosângela, enfim. Ele, quando ele foi se filiar, no discurso dele, ele falou sobre as eleições, que Lula, não sei o quê, papapá, né? Aí o PT acionou ele na justiça, falou, opa, vou incluir ele no inquérito das fake news. Falou das eleições, não pode falar da caixa preta. Só que a PGR acaba aqui, ó. Ó, a PGR, sob comando de Paulo Gonet, pediu ao Supremo o arquivamento da denúncia contra o senador, movida pelo PT, argumentando a fala de legitimidade do partido para solicitar investigações criminais diretas. O caso envolvia falas de Moro questionando a eleição de 2022. A PGR, então, defendeu que o ministro Alexandre de Moraes rejeite a indicação, a inclusão de Moro no inquérito das fake news. Ai, ai, ai. Então, vamos ver, mas não vamos ficar muito felizes com essa opinião, né, da PGR, porque quem decide mesmo é o Perereca, né? É o cabeça pelada. Então, a PGR o Moro já teve uma vitória.
na PGR, né? Já teve uma vitória. Então, essa vitória dele é uma vitória parcial, né? Porque quem decide mesmo é a PGR, porque a PGR ela pode opinar a favor, o juiz contra. A PGR pode opinar contra, o juiz a favor, que quem manda mesmo é o judiciário, né? Mas já é uma, entre aspas, uma vitória para o Sérgio Moro, né? Uma vitória aí para o Sérgio Moro aí, essa situação, tá bom? Pessoal, tô vendo aqui vocês ajudando a patriota de uma filha ver a mãe. Eu quero dizer para você que nós já fizemos dezenas de encontros aqui de filho com mãe, com pai, com neto. E eu quero dizer para você que um abraço de um filho a uma mãe, um pai, isso não tem preço. Então, o que vocês estão fazendo agora, mandando R$1, R$2 para essa filha visitar a mãe lá em BH, isso não tem preço. Não tem preço, tá? Isso é uma coisa que vocês estão fazendo que não tem, pessoal, como te pagar isso aí. Vocês estão entendendo? Eu hoje, a minha mãe é falecida, né? Em 2020, minha mãe faleceu. O que eu daria para abraçar minha mãe hoje? Vocês não têm ideia. Você que não tem mais sua mãe, quanto você pagaria para abraçar sua mãe? Qual o preço? Igual aquele senhor que nós ajudamos lá da Serra, né? Que o Charles estava preso 3 anos, os filhos dele sem ver o pai. E nós pagamos as passagens e eles foram lá e abraçaram o pai. Graças a Deus o Charles voltou para aqui para a Serra, é aqui perto. Mas 3 anos, tem preço isso? Para você abraçar o seu filho agora? Você que está do lado do seu filho aí, dá um abraço nele. Filho, dá um abraço na sua mãe. Valorize esse momento. Porque o ministro Alexandre de Moraes, ele proíbe hoje que dezenas de milhares de famílias façam isso, que abraçam seu pai, que poderia hoje estar, né, jantando junto, almoçando e junto ali, indo na igreja. Não, pessoal. E ele proíbe isso. E essa irmã, ela pediu, pelo amor de Deus, ela quer ir lá ver a mãe. Ela foi deportada. Pessoal, tudo de ruim aconteceu com essa mulher. E as pessoas estão tendo, pessoal, dificuldade de viajar. Porque não é barato. É caro. E o nosso canal está aqui, de frente. Tá? De frente. Então, a pergunta que eu queria fazer a você, no final desse vídeo, é: tem preço você dar um abraço na sua mãe? Ela pode ainda abraçar com a sua ajuda, mas nós, que já perdemos nossos pais, nós não podemos. Então, mas nós podemos oferecer isso para uma outra pessoa. Tá? E semana que vem ela vai lá e comprar a passagem e ir. Nós já ajudamos essa senhora no passado a visitar a mãe. E é mais uma vez, pessoal, não é todo mundo que tem R$2.000, pessoal. Não é. É mais do que um salário mínimo. Não é todo mundo. Tá? Mas com a ajuda de vocês a gente vai conseguir. Nessa chave aqui, você envia o valor, envia o comprovante e concorre a essa preciosidade aqui, ó. Tá bom? Muito obrigado. As minhas redes sociais estão todas aqui embaixo. Vai lá que você vai gostar. Um abraço.